edificante com toda certeza, não é? E nessa noite eu quero trazer um assunto para compartilhar com você, que eu não tenho dúvida que é um assunto de extrema importância, mas que ao mesmo tempo está sendo negligenciado ou deturpado, que é a respeito, não é, de família, não é? Família. E quando nós pensamos na questão da família, estamos falando de pai, mãe e filhos. Eu lembro que na década de 90 começou uma moda no Brasil, e eu era assim, né? Eu não sou muito velho, né? Mas eu tinha, na década de 90, em 90 eu tinha 14 anos de idade, e eu lembro que começou uma moda de produção independente. Quem lembra? Quem lembra dessa moda aí? Né? Os irmãos mais velhos lembram dessa moda que tomou de conta aí da sociedade. Mas olha o que é interessante. Claro que Deus não quer, né, que você não fique casado com alguém que está trazendo ameaça para você. Mas só para que você tenha uma ideia, como o número de divórcio vem crescendo ao longo do tempo. Antes, nas estatísticas brasileiras, é muito comum nós olharmos em livros estatísticas americanas. Nas brasileiras, mostra da seguinte maneira, que de 30 casamentos, isso no passado, 10 terminavam em divórcio. Exatamente um terço, 33%. Hoje, de 24 casamentos, 10 terminam em divórcio. Ou seja, quase 50%. Em 2021, nós tivemos um recorde de divórcios no país. Ao todo foram 80.573 divórcios, contra 77.509 do ano anterior. Muitos colocam que um dos motivos para que esse divórcio acontecesse é que nós tivemos mudança nas leis e que favoreceram, facilitaram para que acontecesse, ocorresse o divórcio. Outros colocam 2021 como esse número mais elevado, o fato de que nós vivemos naquele período de uma pandemia, não é? E a pandemia só ficou em casa, e ficou em casa e começou a brigar. E eu acho que as duas coisas acabaram favorecendo. E qual é o grande problema disso? Filhos criados sem a presença das duas figuras que são de extrema importância na formação familiar, o pai e a mãe. E olha só que interessante, de 2018 a 2021, só para que você veja como esse detalhe é importante nos números. Em 2018, nós sabemos que o número de natalidade, ou seja, de pessoas que nascem no Brasil, está diminuindo. Por sinal, a previsão do IBGE é que nós tivéssemos maior quantidade de habitantes da que foi marcado agora no último censo que foi feito, não é? Então nós estamos diminuindo. O Brasil daqui a pouco está se tornando um país de idoso, como o velho mundo, como a Europa. Em 2018, nasceram 2.822.000 crianças. Crianças com registro sem o pai registrado, 157.000. 2019, 2.818.000 crianças. Um pouquinho menos só, não é? 4.000 crianças a menos. Número de crianças que nasceram sem o registro paterno, 165.000 crianças, um número maior. 2020, nós tivemos 2.660.000 crianças, 157.000 nasceram sem o registro paterno. E em 2021, nós tivemos 2.655.000 crianças nascendo e 163.000 crianças que nasceram sem o registro paterno.
E em 2022, que foi no ano passado, eu vi os números até o mês de julho. Já estava na casa das 100 e poucas mil crianças sem o registro paterno. E em 2022 foi superior aos números anteriores. Foi o recorde, na verdade. O que equivale é que aproximadamente 5% das crianças que estão vindo ao mundo não estão tendo, pelo menos no registro, um pai. Aquele pai que está ali acompanhando o progresso, né? O desenvolvimento. E olha só que é interessante. Pesquisa recente mostrou que 55% das mães brasileiras, 55% das mães brasileiras ou é solteira, ou é viúva, ou é divorciada. E talvez você pergunte, pastor, mas o que tem a ver tudo isso? O que tem a ver tudo isso? Esses números refletem a sociedade que está diante da gente. Nós nunca tivemos uma sociedade tão violenta como a que estamos vivendo hoje. Nós nunca tivemos uma sociedade com tantos jovens. E agora eu estou falando nos tempos modernos, do mundo ocidental cristianizado. Nós nunca tivemos tantos jovens se envolvendo com drogas como nós estamos vendo nos dias atuais. E cada vez tem uma droga nova surgindo. Existem outras cracolândias surgindo no Brasil, além daquela que nós olhamos no estado de São Paulo. E o absurdo aqui é o seguinte: o poder executivo não pode estar de mãos atadas. Porque quando o poder executivo entra para tentar fazer alguma coisa, a justiça entra impedindo. Eu sei que existe muita polêmica, mas quando eu olho para aquelas pessoas, no estado que elas se encontram, eu não vejo que elas têm condições de decidir por elas mesmas. Eu acho particularmente que tinha que ter uma ação compulsória para que a pessoa viesse à sobriedade, voltasse ao equilíbrio e a partir daí pudesse tomar uma decisão, baseada na sua sobriedade, na sua racionalidade. Mas quando você olha para aquelas pessoas, vocês veem e observam que elas estão completamente acorrentadas, escravizadas ao vício que as dominam. E nós não vamos longe. É triste, É triste. E eu chego todo domingo de manhã, 7 da manhã aqui na igreja, e eu vejo, o perfil é lógico. Aquele jovem, portando uma bolsa, com todo o perfil de que passou a noite toda atrás de alguma coisa para poder pagar a droga que ia usar. Essa é a sociedade que nós temos. Isso é o que está aí. Isso é o que está diante da gente. E a grande questão, a palavra de Deus fala sobre família, famílias enfraquecidas. Resulta no que nós vemos na nossa sociedade: violência, vício, tomando de conta completamente. E a Bíblia fala sobre isso? Fala sobre isso. E eu quero conversar com você hoje sobre esse assunto: família aos moldes de Deus. Família aos moldes de Deus. O grande problema que nós olhamos hoje como retrato da nossa sociedade é que as pessoas querem fazer o que parece mais agradável a elas. Elas querem fazer conforme dá na cabeça delas. E nós estamos deixando cada vez mais Deus, os ensinos de Deus de lado, as verdades de Deus de lado. Então não dá para nós culparmos a Deus pelas mazelas que nós olhamos na nossa sociedade, se simplesmente as consequências delas é porque viramos as costas para as verdades de Deus.
Nós nos tornamos numa sociedade humanista, e uma sociedade humanista que tirou Deus do centro do trono dessa sociedade, que tirou Deus de reger, de colocar os parâmetros para essa sociedade. E o resultado está aí, diante dos nossos olhos. Mas nós não queremos isso para os nossos lares, para as nossas casas. Olhe comigo, no capítulo 5 do livro de Efésios. Eu vou olhar com você a partir do verso 22. E eu vou adentrar o início do capítulo 6. Efésios capítulo 5, verso 22 em diante. Eu estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher. Olha o singular, tá? Não é vossas, não são vossas mulheres. Vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama o seu corpo, quem ama a esposa, a si mesmo ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de vós também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pronto, vamos parar aí. Mas antes de tudo, eu quero que você entenda que nós estamos falando de um conceito familiar segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. E um conceito familiar segundo a palavra de Deus é formado basicamente por um pai, por uma mãe, por um homem, uma mulher e os filhos que porventura venham a ter. E se você tem um conceito diferente desse, vá com Deus, porque o que eu estou passando para você é aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Não é o que eu acho, é o que as Escrituras dizem, é o que a palavra nos afirma. E depois de fazer essa observação e colocar esse parâmetro, né, nós precisamos entender que, inclusive, tem até um movimento de tentar reescrever a Bíblia, de pegar alguns conceitos bíblicos e ter um movimento forte nesse sentido e mudar o sentido de algumas palavras. No dia que fizerem isso, vai deixar de ser palavra de Deus e esses textos vai passar a ser palavras de homens, ensinos de homens. Porque o pressuposto, nós partimos do seguinte pensamento: isso é um pressuposto, que esta palavra
ela foi inspirada por Deus. Escrita por homens, sim, mas inspirados por Deus, capacitados por Deus, dotados por Deus. Esse é o pressuposto. Porque caso nós venhamos a achar diferente, então nós vamos escolher o que nós queremos seguir e não seguir, acreditar e não acreditar. E ao longo da história, nunca um livro causou a perseguição e morte de tantas pessoas como a própria palavra de Deus. Pessoas foram capazes de dar a própria vida por isso aqui. E olha só, eu tenho certeza absoluta, eu falo por mim, que hoje ainda existem pessoas com a mesma coragem, a mesma capacidade, a mesma disposição de, se for necessário, morrerem pela causa de Deus. Então é muito importante nós entendermos, ou nós cremos que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, ou nós vamos acreditar no que nós acharmos melhor. Mas eu creio que aqui estamos porque nós cremos que esta é a palavra de Deus. Primeiro ponto que eu quero olhar com você nesse trecho que nós lemos juntos. Primeiro ponto: a relação entre os cônjuges. Esse é o primeiro ponto do nosso bate-papo. A relação entre os cônjuges. E a primeira parte, o apóstolo Paulo, usado por Deus, diz: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aí o verso 24 diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. O trecho que nós lemos por completo, quando fala do sexo masculino e do sexo feminino, do homem e da mulher, ele vai falar de dois aspectos importantíssimos. E que você vai entender que esses dois aspectos, eles fazem parte da natureza humana desde a fecundação, que é respeito e amor. Essas duas coisas, respeito e amor. Quando ele nos apresenta a respeito das mulheres, em relação aos seus maridos, a condição que Deus coloca, ou a ordem que Deus dá, é respeite-o em tudo. Agora, para nós entendermos melhor esse trecho, às vezes é importante nós compreendermos o que Deus não está falando. Porque nós temos um mau hábito ou uma falha de nós trazermos para o texto aquilo que o texto não diz. Aquilo que o texto não fala. E eu quero trazer alguns pontos com você. O que o texto não está falando? Vamos lá. O texto, Deus não está dizendo aqui que os homens devem ser machistas. Por sinal, se você achou machismo nesse texto longo que eu li para você, é porque você não entendeu. Você tem um problema de interpretação do texto bíblico. Porque em nenhum momento o apóstolo Paulo, usado por Deus, diz aqui: homens, sejam machistas. Não tem lugar para o machismo na nossa família, na nossa sociedade, dentro da família cristã. Não tem lugar para o machismo. E quando nós olhamos a questão do machismo, entra questões, por exemplo, algumas questões culturais. Algumas questões são típicas de homens e outras típicas de mulheres. Mas existem algumas questões que são culturais, que vai se amoldando, mudando com o passar do tempo. Por exemplo, afazeres dentro de casa. Tem algum problema homem lavar louça? Tem algum problema homem pegar a vassoura para varrer, não para voar? Tem? Não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Não há
lugar para pensamentos machistas dentro daquilo que Deus projetou para a família. É óbvio que lá atrás, nas gerações passadas, era muito comum, não é? Não, a mulher faz isso, mas olha, hoje, se você quer que a sua esposa também vá para o mercado de trabalho, que ela vá ajudar, apesar de que eu tenho uma percepção comigo, eu acredito que esta percepção é baseada nas escrituras. Olha, quando a minha esposa escolheu uma profissão, ela escolheu uma profissão que ela poderia trabalhar meio período, caso nós tivéssemos filhos. Porque eu creio que a primeira fase da sua criança tem que ter o acompanhamento dos pais. E mais do que nunca, a mãe, que tem características peculiares para cuidar de um filho, muito mais do que o homem. O grande exemplo disso é que é muito difícil você ver uma mulher esquecendo o filho no carro, mas você vê de vez em quando um homem. Eu já contei para vocês que o meu amigo, um pastor, desceu do ônibus. Quando desceu do ônibus, meu Deus do céu, deixei minha filha no ônibus. Ainda bem que a menina foi esperta, desceu da parada seguinte. E ele preocupado foi correndo. Ele foi correndo para a parada seguinte, achando que poderia acontecer isso. Então a mulher tem um perfil, porque é diferente. Mulher e homem são diferentes, Você quer um exemplo? Eu chego em casa às vezes, né? E eu olho assim, meu amor, onde tu colocou o leite? Eu não digo assim não. Eu digo, aonde tu escondeu o leite? Porque eu já abri armário, já vi tudo, já até o lugar da panela eu fui procurar, para ver se eu não estava enganado. E ela diz, no mesmo lugar de sempre. E eu, mas o que é o mesmo lugar de sempre? E aí ela responde, é no armário, em cima da pia, a porta ao lado do fogão. E eu já fui lá. E não tá. Aí ela, calma um pouquinho que eu vou mostrar para você, me acompanhe. Ela abre a mesma porta que eu abri 2 vezes. E ela está aí. E eu com cara de abestado. Você não escondeu não, né? Então tem diferenças, não tem para onde correr. Homens e mulheres são diferentes, mas Deus fez essas diferenças, que são várias, para que se complementassem. Então não tem lugar, espaço para pensamento machista. Olha, nunca minha esposa pediu para eu fazer isso. Nunca hoje a mãe dela mora com a gente. Nunca minha sogra pediu para fazer isso. Como eu tenho o hábito de acordar um pouco mais cedo, eu preparo o café na minha casa. Eu preparo. E eu coloco na mesa. Eu vou preparar só para mim? Não, cada um se vira, né? É assim na sua casa? Eu não sou abestado, ora. Se eu vou preparar para mim, por que não preparo para os outros também, não é? Olha, se o seu marido pensa assim, você diz, então eu vou lavar só a minha roupa. Eu vou passar só a minha. Não faz isso não. Vai, ame que Deus, deixa que Deus faz. Ame que Deus mata e leva, para livrar você logo. Ame muito, ame. Diga, não tem problema não, meu amor. Mas não há, nesse texto que nós lemos, nós não vemos nenhum momento dando indícios de pensamentos machistas. Também nesse texto que nós lemos, Deus não está falando que as mulheres, não está dizendo que a opinião da mulher não é importante e não deve ser dada. Deus não disse isso. Se está numa família onde as decisões tomadas vão influenciar todo mundo, por que eu não posso chamar minha esposa e perguntar dela, o que você acha disso? O que você está enxergando? Qual é a sua percepção? E ela vai dar a percepção dela. Mas o texto não está dizendo que a opinião feminina não é importante, não deve ser dada. Não é isso não.
Deus não está falando que a mulher deve concordar com tudo que o marido disser. Não, eu acho até absurdo isso às vezes. Não, você pode ter personalidade, não é? Você pode dizer, não tem problema o seu marido ser flamenguista, a esposa ser vascaína. Não tem problema nisso não, ué. Qual o problema? Não tem problema ele gostar de pizza e você gostar de feijoada, não tem nenhum problema. Aí não, eu gosto de pizza agora que nem ele, pastor, mudei que nem ele. Não, você pode ter o seu gosto, não tem problema. E é muito comum isso, muito comum, não é? Um exemplo, quantos maridos aí são flamenguistas? Flamenguistas, os homens. E aí quantas mulheres, tem alguma mulher que torce para o Vasco aí, que é casada com flamenguista? Olha, tem gente para todo lado, tem gosto para tudo. Olha, coitado da irmã ali atrás. É vascaína, dá um dó tão grande. Eu já disse para minha mãe que no ano que vem a gente vai ter Amazonas Futebol Clube e Vasco aqui na Arena da Amazônia, viu? Porque pelo jeito é isso que vai acontecer. O Amazonas sobe e o Vasco cai. Então não tem problema, você entendeu? Não tem problema. A minha esposa, perguntei, qual time que tu torce? Ela nunca falou de futebol, nunca disse nada. Eu disse, qual é o teu time, meu amor? Eu achei que ela ia dizer que era o mesmo que eu torço, não é? Qual é o teu time, E ela, Curitiba. Eu digo, por que Curitiba? Não sei, porque eu morei em Curitiba. Isso é coisa de mulher, só pode, não é? Só pode. Aí eu perguntei dela, tu sabe em que categoria está do futebol brasileiro? Ela, não. Aí eu, na Série B. Isso foi no ano passado, acho que subiu já, não subiu? Subiu, por enquanto. Tem alguns que é por enquanto, são por enquanto, né? Mas entenda, o Deus não está falando isso. O que é que Deus está falando? E olha, uma coisa muito importante. O que é que Deus está ensinando? Deus está ensinando que o homem é o líder dentro do lar. É isso que está falando. Mas pastor, o senhor não conhece meu marido, nem quero conhecer. Mas pastor, meu marido, bicho é meio banana. Transforma esse homem numa banana pacovão, meu irmão. Bem grande, forte. Ajude. Uma vez eu conversei com uma irmã e eu vi um problema, ela pediu um aconselhamento, estava passando por um problema, e eu disse, está aqui o teu problema. Ela disse, mas é que ele, pastor, é devagar. Então faça o seguinte, ajude-o a ser o marido que Deus quer para você. Não tome a frente, não, ajude-o. Ajude-o. Ajude a ser esse homem que você acharia que ele fosse e que Deus quer que ele seja. E por ser o líder do lar, o que Deus está falando é que a mulher respeite. E aí que está, né? Deixa eu ensinar para você como é que você respeita o seu marido como esse líder do lar. Simples, você respeite assim. Não critique ele para as crianças. Também quem diz assim, que nem o pai, toda bestada, olha, puxou direitinho o pai. Não faça uma coisa dessa. Pode ser até que seja verdade, mas não diga isso. Não diga uma coisa dessa. Diz, meu filho, seja como a mamãe. Mas não desfaça o seu marido, não desfaça. Não critique o seu marido na frente dos filhos. Olha, inclusive isso é uma lição que eu aprendi com a minha mãe. Meu pai não era, ninguém é perfeito, alguém é perfeito? Mas o meu pai fez 74 anos. Agora no último dia 19 de julho. E eu disse assim para ele, pai, o senhor é o cara. De pau não, é o cara, pai. O senhor é o cara porque o senhor me ensinou a ter valores e princípios. O senhor passou por vários lugares nesse país, servindo o exército. E eu nunca vi o senhor baixar a cabeça, por não ter pago uma dívida, por ter fugido de algum lugar. Mas o meu pai, como todas as pessoas, tem seus defeitos. E quando meu pai era mais novo, gostava de uma mangaça, meu irmão. Sabe o que é mangaça, né?
Mas eu gostava, porque é o seguinte, quando meu pai chegava em casa assim, não é? Meio feliz, era o momento que eu tinha para pedir dinheiro dele. Porque meu pai, quando tomava um, ficava alegre. E alegre, eu, pai, eu quero ser com os amigos. E toma 50 aqui, meu filho, toma, vai. Eu digo, ô Jesus amado, que bênção, né? Pai, eu queria ir no seu carro, toma aqui a chave, está aqui. Olha, verdade seja dita. Quando eu morei com ele em São Gabriel da Cachoeira, eu tinha 20 anos de idade. 20 anos de idade. Passei 4 meses com ele, com a minha mãe e com o meu irmão mais novo. Meu pai serviu 2 anos em São Gabriel da Cachoeira. Todo domingo, ele saía para tomar cerveja com os amigos. Ele voltava para casa 4 da tarde, não passava. Sabe por quê? Ele me entregava a chave do carro, está aqui. Pode ir fazer o evangelismo da tua igreja. Você acredita nisso? Me dava a chave do carro, e aí eu pegava, ia com os irmãos da igreja, nós íamos evangelizar na cidade. E ele comprou cronometrado. 4 da tarde, ele estava lá. Meu filho, chega aí, está aqui a chave, já pode ir. Não passava desse horário, porque ele sabia do meu compromisso na igreja, ele queria ajudar. Interessante isso, né? Mas às vezes, quando o pai chegava, aí dizia para a mãe, mãe, ei meus irmãos, mãe, pai está bêbado de novo, mãe. E a minha mãe, é o seu pai, respeite-o. Ele é que coloca a comida dentro dessa casa. Não fale mal dele. 4 filhos, bem criados, equilibrados, com suas famílias constituídas. Nenhum se envolveu com nenhum tipo de vício, inclusive a cerveja. Nenhum dos 4. Agora, se tivesse uma mãe que estava ali, é um cachaceiro mesmo esse homem, como é que nós seríamos? Talvez hoje seríamos 4 homens com alguns níveis de desequilíbrio diferentes. Mas é isso que você tem que entender, minha irmã. Você não casou com um homem perfeito, não. Mas você casou com um homem e agora você tem que entender que ele é líder do seu lar. E quando você discordar em algum momento dele, você vai discordar. Quando ele tomar uma decisão e você assim, a mulher tem um poder sobre o marido muito maior do que ela imagina. Muito maior do que ela imagina. Uma vez eu disse isso para uma irmã, eu disse, minha irmã, faz de conta que ele manda. E ele faz o que você quer. E essa irmã tinha um problema sério. Ela queria bater de frente com o marido. De frente ali com o marido, não é? Bater de frente. De frente. E aí, mas ela não entendeu isso. E perdeu o casamento. Porque se tem uma coisa que deixa um homem irritado, é você bater de frente com ele. Então sabe o que você fala? Meu amor, vamos orar. Eu vou orar para Deus colocar no seu coração a melhor decisão para a nossa família. Pronto. Aí chega lá no quarto. Aí você fala, tem certeza que aquele piso vai ficar bonito lá em casa? Depois de jantar, depois do bem bom. Aí ele vai olhar assim para você. Sabe que eu acho que tu tem razão? Acho melhor fazer, aquele outro é melhor, não é? Pronto! Isso é sabedoria. Você entendeu? Isso é sabedoria. E não veja a questão da liderança masculina dentro do lar como consequência do pecado. Tem gente que acha que Deus estabeleceu a liderança masculina como consequência do pecado. Não. Porque antes de qualquer coisa, quando eles pecaram, Deus foi ao paraíso e chamou por quem? Adão. Adão. Onde estás, Adão? Senhor, nós nos escondemos porque estamos... Adão, quem disse que você estava nu? Deus questionou Eva ou Adão? Adão. Porque sobre a liderança recai a responsabilidade. Exatamente isso. Agora, quando você olha lá em Gênesis 3,16, as pessoas entendem mal esse texto que diz assim: o teu desejo será contra o teu marido e ele a dominará. Sabe o que está falando ali? É que a mulher
como consequência do pecado, isso não foi Deus que colocou, isso foi o resultado natural do pecado. A consequência é que ela não iria querer se submeter facilmente à liderança do marido. Exatamente isso. Mas ele a dominará, porque ela precisa se submeter, mesmo não querendo. O texto fala em tudo. Em tudo. Obedeçam aos seus maridos. E Deus ordena isso para as mulheres, sabe por quê? Porque as mulheres se acham mais inteligentes que os homens. Se acham. E às vezes é. Às vezes a mulher diz, não sei que ele não pensou nisso, deve ter alguns neurônios a menos. Não importa o que você acha. Submeta-se em tudo ao seu marido. Eu acho que é cabeça de oco, de coco, porque eu acho que não tem nada mais lá. Não importa, submeta-se ao seu marido. Você entendeu, minha irmã? Não tem para onde correr. Submeta-se ao seu marido. O grande problema é que cria. Sabe o que acontece? Nós, seres humanos, criamos algumas falsas ilusões. Antes de casar, acha que encontrou o herói da sua vida. Aí quando você se casa, você descobre que casou com banana. É assim que aconteceu com você? Não foi assim? Antes de casar, você acha que encontrei um príncipe. Aí depois que casou, você descobre que é um sapo. Quem criou a perspectiva errada foi você. Porque não tem jeito, né? Tudo é igual. Não tem jeito não. Tudo é igual. E olha o que o texto diz. No final do verso 24. Mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Pastor, isso é pesado, pastor. Olha, se você é solteira, quantas são solteiras aí? Quantas são solteiras? As solteiras, levanta a mão, as solteiras. Se isso é pesado, então não case. Mas não estou vendo ninguém com cara de freira aqui. Não estou vendo ninguém aqui que quer viver no convento. Não quer, não estou vendo. Pastor, já sou casado, e agora? Te vira, minha irmã. Te vira. Agora, dentro dessa primeira parte, né, da letra A, que nós podíamos ter colocado, em relação à ordem, né, dada por Deus, agora aos homens. Qual é a ordem que Deus dá? Ame. Mas pastor, o problema é amá-la. Quem casou foi com a mala, foi você. Agora ame. Ame, não tem jeito não. Ame, meu irmão. Ame. Mas pastor, que mulherzinha difícil. Quem escolheu foi você. Ou alguém escolheu para você? Alguém fez a escolha no seu lugar? Alguém fez a escolha por você? Agora te vira, meu irmão. Não tem essa não. E olha o que é interessante. O que nós temos que entender aqui? E olha, aqui tem um condicional pesado. Porque se nós falássemos assim, se Deus falasse, ame a sua esposa, estaria muito fácil, porque a gente pode amar do nosso jeito, não é? Mas olha o condicional. Ame como Cristo amou a igreja. Ai, aqui é pesado. Você tem que fazer tudo por essa pessoa. É amar como Cristo amou a igreja. Dar sua vida por essa pessoa. Negócio é sério. Negócio é sério. É como Cristo amou, meu irmão. Um amor perfeito. Um amor sacrificial. Um amor decidido. Jesus foi para a cruz mesmo contra a vontade íntima do seu coração. Pai, aparta de mim este cálice, mas seja feito conforme a tua vontade. É você manter os seus olhos para a sua esposa no passar dos anos. Aí quando ela olhar para você e perguntar, eu estou gorda. Aí você fala o quê? Não. Se ela estiver um pouquinho cheia, você fala, você está totosa. Hoje a minha esposa perguntou se estava gorda, mas você não está mesmo não, amor, você está perfeita, viu? Se toda a quarentona fosse assim como você, né?
Não dá para dizer que tem uns 35 anos, né? Mas já está com 41. Olha só, né? Deus é tão maravilhoso que a gente vai ficando cego, a gente não vê celulite. Não vê essas coisas. Então é para você olhar para ela da mesma forma que você olhava antes, quando estava tudo direitinho ali, tudo no santo lugar, né? É para ela, não é para outra não, é para ela. Para ela. Deus fala para amar como Cristo amou a igreja. E olha que é uma coisa interessante. Não é apenas amar, porque tem gente que acha o seguinte, que é amar colocando o pão dentro de casa, pagando a conta de luz, indo trabalhar, ralar. Isso também é amor? É amor. Mas é ela perceber esse amor. É além de você ir ralar no seu trabalho, é você fazê-la se sentir amada, você demonstrar para ela, você levar aquela lembrancinha, você comprar aquela flor, exatamente. Você lembra quando você namorava, o que você fez para conquistar? Ela não queria casar com você não, mas de vez em quando tinha uma surpresinha, alguma coisinha, exatamente. Eles dão uma volta, meu irmão, vamos dar uma voltinha ali, vamos ali num localzinho, bem ali, só nós dois, aonde? Lá no churrasquinho da esquina. Não, meu irmão, não faço não, leva um negocinho melhor, capriche. Você tem que entender que a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil, ela precisa se sentir amada. Demonstre esse amor por ela. Como o seu próprio corpo. Olha que interessante. Eu estava olhando essa questão desta palavra, porque olha o que é interessante. Quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, que Deus criou o homem, Deus formou o homem, o verbo hebraico que aparece aqui é o yassar. Mas é interessante que nós observamos que da mesma forma, depois de ter feito o homem, nós vamos olhar que também lá no livro de Gênesis fala que Deus formou a mulher, só que agora aparece um verbo diferente. Não é mais iassar, agora é o verbo panar. E quando nós olhamos esse verbo iassar, que dá na formação do homem, significa criar, fazer ou manipular um objeto de barro. Quando nós olhamos o verbo utilizado para criar o homem, nós vemos uma coisa mais grossa, como se Deus fizesse o homem a machadada, grosso. Mas quando é a mulher, o verbo panar, é como se estivesse fazendo uma obra-prima, uma escultura, com delicadeza e cuidado. Exatamente. Está vendo porque o seu marido parece um cavalo? Agora eu lembro quando eu casei com a Janaína, eu já contei isso para vocês, mas eu acho tão interessante essa história, porque eu vivi isso na minha vida. Meu pai era militar. Então meu pai é o seguinte, o horário que eu mais acordava tarde na minha casa era aos domingos, 7:30 da manhã. Aí nós tínhamos que acordar, porque cada filho tinha um dever. Um ia cuidar do quintal da frente, e meu pai gostava de árvore. Rapaz, eu criei um trauma de árvore, viu? Gostava de árvore frutífera. Eu até hoje não entendo para que serve a castanholeira. Castanhola, né? Você conhece aquela que... Eu sei uma coisa, cai muita folha. Cai muita folha. E tinha árvore na frente, atrás de casa tinha mangueira, tinha abacateiro, tinha essa castanholeira. Na frente tinha uma árvore lá, rapaz, não sei nem o nome da bicha. Por mim derrubava tudo, porque eu que varria. E pior que os meus irmãos, eu tinha um irmão que criava galo, galinha, coisa, desgraça. Porque a gente varria, a galinha espalhava. Então quando dava 7:30 da manhã, meu pai chegava assim, meu pai era assim, não é? Ele sempre foi muito amoroso, delicado, mas na hora de acordar os filhos para trabalhar, não tinha frescura não. Tá na hora, e abria a porta do quarto, a janela do quarto, e o sol entrava, não é? Aí parecia um vampiro, né? Aquele negócio, aí levantava, Jesus amado, não tem nem paz dia de domingo nessa casa. Quando eu casei, primeira noite em casa,
Eu fui acordar a esposa de manhã. Eu fui, é o verbo assar, não é? É assar comigo. Criada assim a machadada. E aí, tá na hora. E abri a cortina, e abri a janela. Meu irmão, foi o dia todo com a cara fechada. Até que eu entendi depois. Ela queria acordar com um beijinho. Aí eu... Mozinho. Então você tem que entender isso. Olha, homens, trate essa mulher como uma parte assim mais frágil. E quando fala mais frágil, não é que ela é inferior aos homens, não. Ela é mais emocional do que o homem. Cuide da sua esposa. Olhe para o seu marido e diga para ele: cuide de mim, meu amor, cuide de mim. E aproveite. E se você está pretendendo se casar com alguém, está perto de você, e diz: olha, você pode cuidar de mim se você quiser. Você pode cuidar de mim se você quiser. Você pode dizer isso, viu? Eu vou gostar. E olha que interessante. Ame a sua esposa como o seu próprio corpo. Porque olha, se tem um bichinho que se ama, é homem. É impressionante. Porque é o seguinte, o cara está ali, com o bucho pulando, perdendo a barriga para fora da calça. Né? E ele se olha no espelho, está assim, ó. Desse jeito, aí olha assim, ele fala assim, ó. Se achando. Meu irmão, a mulher, ela nunca está satisfeita. Ou está gorda ou está magra, nunca está legal, né? Não está legal. Então o homem se ama, o homem gosta muito de si. Então, olha, ame essa mulher como você ama o seu próprio corpo. Homens, se a tua esposa está perto de você, diga assim: eu vou amá-la. Eu vou amar você. Para não ficar, eu vou amar você. Se você é um jovem que quer se casar e está perto de você, diz: olha, eu gostaria de amá-la se você deixasse. Agora olha que é interessante. E vamos terminar com isso aqui. É impressionante que nos últimos anos, da década de 80 para cá, os exames de imagens, muitas descobertas foram feitas. E agora nos anos 2020, 2021, conseguiram filmar em alta resolução, em câmera extraordinária, desde a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, até todo o processo do embrião que vai até o 4º mês. A partir do 4º mês é um feto. E fizeram descobertas extraordinárias. Preste bem atenção. Descobriram que o embrião tem consciência, tem linguagem, tem poder de decisão e tem comunicação. Tem consciência, linguagem, poder de decisão e comunicação. E talvez você pergunte: mas como isso? Através das experiências que era vivenciada, da relação da mãe com o embrião, do contato das pessoas com o embrião, em conversar com o embrião na barriga, e das necessidades do próprio corpo. E olha que interessante, no 4º mês, até o 4º mês, o embrião tem pouco sangue. No 4º mês, o embrião se comunica com o corpo da mãe. E nessa comunicação que foi filmada, por isso que se comunica o embrião, ele passa a receber uma jorrada de sangue. Até então isso não acontece. No 4º mês, através de uma forma de comunicação que tem do embrião com o corpo, acontece esse fenômeno. Agora, olha o que é interessante. As experiências, as filmagens mostraram que existem 2 tipos de embriões. Tem um tipo de embrião que necessita de afirmação, valor. Isso é um tipo de embrião. E tem um outro tipo de embrião que necessita se sentir seguro, de segurança. Quando foram continuar as pesquisas, descobriram que esses embriões que precisavam se sentir firmados, de firmação e valor, eram meninos.
era do sexo masculino. Aí entra o respeito. E aqueles embriões que precisavam se sentir seguros, segurança, eram meninas. Aí entra a necessidade do amor. Olha que interessante. Descobriram recente que aquilo que Deus há 12.000 anos atrás falou através do apóstolo Paulo, de amor e respeito, a necessidade do homem, respeito, da mulher, amor, está se comprovando hoje que faz parte da essência do ser humano desde a sua formação. Desde o momento que há a fecundação, da inseminação, da fecundação, desde o início da vida. Amor e respeito. Tem muita coisa mais para nós conversarmos. Mas nós vamos continuar esse bate-papo na próxima semana.